No dia 4 de junho de 2025, em meio ao prolongado e complexo conflito entre Ucrânia e Rússia, os principais líderes de defesa das nações ocidentais se reuniram em Bruxelas, na sede da OTAN, para mais uma rodada crítica de coordenação de apoio à Ucrânia. A 28ª reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, realizada no formato Ramstein, concentrou-se na intensificação da ajuda militar ao governo ucraniano, enquanto este continua enfrentando as ofensivas russas em território nacional. O evento contou com a presença do ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, e com a participação remota, via videoconferência, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky utilizou seu tempo de fala para destacar, com veemência, a urgência de reforçar os sistemas de defesa aérea do país. Segundo ele, essa é uma necessidade imediata diante do volume e intensidade dos ataques aéreos russos, que continuam a afetar diretamente a população civil e a infraestrutura crítica ucraniana. Em um apelo direto aos aliados presentes, o presidente também sugeriu a produção de sistemas de defesa dentro da própria Ucrânia, mediante acordos de licenciamento. A proposta visava não apenas acelerar a disponibilidade dos equipamentos, mas também fortalecer a indústria bélica doméstica, que, segundo estimativas do governo ucraniano, tem capacidade de fabricar armamentos adicionais avaliados em cerca de 18 bilhões de dólares. Essa capacidade produtiva foi destacada como um ativo estratégico que pode ajudar a pressionar Moscou rumo a futuras negociações, ao demonstrar que a Ucrânia não depende exclusivamente de importações militares. Ao mesmo tempo, o fortalecimento do setor de defesa local seria uma forma de garantir maior autonomia e sustentabilidade no longo prazo. Durante o encontro, a Holanda anunciou um pacote de assistência de 400 milhões de euros, com o objetivo de reforçar a segurança marítima no Mar Negro, região crucial para o escoamento das exportações ucranianas. O pacote inclui mais de 100 embarcações, entre patrulheiros e navios de transporte, além de um navio especializado e mais de 50 sistemas de drones navais equipados com sensores e armamentos, bem como treinamento para as tripulações. Outros países também apresentaram contribuições significativas. Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram pacotes de ajuda focados na entrega de drones. Os norte-americanos irão destinar 350 milhões de dólares a esse fim, enquanto os britânicos prometeram alocar 4,5 bilhões de libras esterlinas em 2025, dos quais 247 milhões serão especificamente direcionados ao treinamento de tropas ucranianas. A Alemanha, por sua vez, aprovou um novo plano de apoio militar avaliado em 5 bilhões de euros. O Bundestag já ratificou a medida, que contempla o financiamento de armas de longo alcance produzidas em território ucraniano, além do fornecimento de sistemas de defesa aérea, munições e armamentos diversos. A Bélgica destacou seu compromisso de longo prazo ao estabelecer uma iniciativa de assistência anual de 1 bilhão de euros até 2029, o que representa uma continuidade robusta do apoio europeu à causa ucraniana. A Noruega também contribuiu de maneira expressiva, destinando 700 milhões de euros especificamente ao desenvolvimento e fornecimento de drones militares, com mais 50 milhões de dólares voltados ao Fundo Fiduciário da OTAN, voltado para segurança, assistência e treinamento. O Canadá prometeu um investimento de 45 milhões de dólares em sistemas de guerra eletrônica, veículos blindados e soluções tecnológicas. Já a Suécia planeja alocar cerca de 440 milhões de dólares em programas internacionais voltados à aquisição de munições, drones e outras armas, refletindo um esforço coordenado para manter a capacidade de defesa da Ucrânia em níveis compatíveis com os desafios atuais. De modo geral, o montante de ajuda militar prometido para 2025 ultrapassará todos os anos anteriores desde o início da guerra em grande escala. Essa tendência mostra que os países membros da OTAN e seus aliados continuam comprometidos com a defesa da integridade territorial da Ucrânia e com a estabilidade geopolítica da Europa Oriental. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, reafirmou esse compromisso durante o evento, destacando que a aliança se mantém firme ao lado da Ucrânia diante da violência contínua perpetrada pelas forças russas. Em suas palavras, os ataques contra civis inocentes são uma clara demonstração de violência por pura violência, e esse tipo de conduta não pode ser ignorado pela comunidade internacional. A ausência do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, foi notada, mas sua chegada a Bruxelas estava prevista para ocorrer logo após compromissos previamente agendados.
Exet reiterou a posição do governo norte-americano de apoio às metas da OTAN e enfatizou o papel do presidente Donald Trump como defensor de uma solução pacífica e duradoura para o conflito. A menção a Trump durante a reunião reflete o reconhecimento da relevância de iniciativas diplomáticas que busquem um fim negociado, mesmo diante da atual intensificação dos confrontos. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, declarou que seu país deseja a paz, mas deixou claro que os ultimatos por parte da Rússia ainda persistem, dificultando qualquer avanço efetivo nas negociações. Ele ressaltou que a Ucrânia continua aberta ao diálogo e tem enviado representantes às mesas de negociação sempre que possível, mas observou que o contexto atual não permite um progresso real. Ainda assim, Umerov expressou gratidão pelo apoio recebido das nações parceiras e manifestou o otimismo de que o encontro resultaria em decisões produtivas, capazes de fortalecer ainda mais a unidade e resiliência do bloco pró-Ucrânia. Enquanto isso, do lado russo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que uma explosão havia ocorrido na ponte da Crimeia, também conhecida como Ponte de Kerch, mas minimizou o incidente, afirmando que não houve danos significativos e que a estrutura permanecia operacional. A ponte é considerada um ativo estratégico vital para a Rússia, conectando a península da Crimeia ao continente russo. Peskov também mencionou a possibilidade de novas rodadas de negociações diretas com a Ucrânia, embora tenha admitido que será necessário tempo para revisar os esboços dos memorandos de entendimento e ajustar os termos para uma eventual retomada do processo diplomático. A situação, portanto, continua altamente dinâmica, marcada por uma mistura de apoio militar crescente, esforços diplomáticos intermitentes e escaladas localizadas de violência. O encontro de Bruxelas ilustrou tanto o compromisso da comunidade internacional com a soberania da Ucrânia quanto os desafios persistentes que dificultam uma resolução imediata do conflito. A presença física de vários ministros de defesa e o anúncio de novos pacotes de ajuda reforçam a mensagem de que os aliados não estão dispostos a permitir que a Ucrânia enfrente essa guerra sozinha. Por mais que os discursos reiterem o desejo comum por paz, os investimentos em armamentos e sistemas de defesa demonstram que os países ocidentais estão se preparando para um cenário prolongado de tensões. Essa preparação não significa necessariamente uma aposta na continuidade da guerra, mas sim uma tentativa de criar condições mais favoráveis para que a Ucrânia possa negociar em pé de igualdade, o que atualmente parece distante devido ao poder de fogo ainda expressivo das forças russas. Em suma, o panorama internacional se orienta por uma estratégia dupla: fortalecer a capacidade de defesa ucraniana no presente, ao mesmo tempo, manter abertas as vias de negociação para o futuro. Se essa abordagem será suficiente para encerrar o conflito ainda é incerto, mas os desdobramentos das reuniões como a de 4 de junho certamente terão um papel determinante na trajetória desse embate geopolítico. A esperança é que, com o tempo, prevaleça a diplomacia e que o custo humano e material dessa guerra seja finalmente interrompido. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.